Boa noite. Que a paz do nosso Senhor seja conosco e nos faça fiéis ao seu Evangelho, aos seus ensinamentos, ao texto de Emmanuel. Passamos a leitura de Apocalipse, livro de Apocalipse, né? Escrito ou psicografado por João 2:21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus não desampara. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempos e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, Deus não nos desampara nunca. E não desampara ninguém. Estamos todos aqui envolvidos, estamos todos incluídos neste amparo divino, que é a providência divina, é a misericórdia divina. Só pelo título do texto a gente já para, né? Porque depois de ler o texto e aí meditar sobre ele e voltar no título, me deu uma sensação assim de Deus preenchendo todos os espaços possíveis e imagináveis do universo. E é assim que nós estamos nele e amparando cada um de nós. Amparando mesmo, sabe? Uma mão assim, nos amparando quando a gente era bebezinho ou quando a gente, com nossos filhos menorzinhos, e está começando a andar e que a gente vai amparando, ou como a gente ampara hoje pessoas muito idosas que têm alguma dificuldade de locomoção e nós vamos amparando, foi essa a imagem que me veio, né? De Deus amparando-nos. Mas amparando-nos assim, de diversas maneiras. Seja com um amigo, um familiar, um conhecido ou um desconhecido, como um bom samaritano, né? Que se encontrou ali com um sujeito à beira da estrada, todo ferido, estrupiado, e sem pensar duas vezes, tocado de compaixão, que essa misericórdia divina ajudou ele. Então, surgem dos mais diversos lugares, quando a gente menos espera, pessoas ou situações que nos amparam.
E mesmo que a gente não esteja vendo este amparo materializado, ele está de nosso lado, nos amparando invisivelmente e silenciosamente, principalmente nas horas mais difíceis. A gente pode até se sentir sozinho, abandonado, desamparado nesses momentos, porque a gente sabe, né? No momento da perda, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do desafio, é aquele momento em que a gente se fecha mais, inclusive, porque dói, a gente se fecha. E a gente pode até se sentir desamparado, né, meu amigo Celso? Mas a gente não está desamparado, gente. Pelo contrário, aí, nesse momento, é que Deus ampara. Inclusive aqueles que cometem diversos crimes e coisas erradas. Paulo de Tarso dizia, como eu me lembrei, aonde abunda o pecado, superabunda a graça divina. Não é assim? Não. É. Ou seja, quanto mais o erro, mais a presença divina para poder amparar. Agora, não vamos confundir este amparo com uma isenção de responsabilidade pelos nossos atos. Isso não existe, né? Porque senão não haveria justiça. Justiça no sentido de se ajustar à lei, não é punição, castigo, você fez, tem que pagar. Não existe isso na justiça divina. Kardec foi muito feliz, com certeza inspirado pelos espíritos, quando classificou, fez aquela subdivisão meramente didática em 10 leis morais, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que começa com a lei de adoração e finaliza com a lei de amor, justiça e caridade. Então, não é lei de amor, lei de justiça e lei de caridade. É uma lei só. Amor, justiça e caridade. Não há justiça sem amor. Só essa justiça nossa aqui, terrena, imperfeita, que acha que fazer justiça é encarcerar alguém, ou aquela justiça que muitas vezes nós, né, querendo fazer justiça com as próprias mãos ou com o próprio pensamento, diz assim: vai pagar. Fez, vai pagar o que fez aqui, e aí até deseja que a pessoa passe por aquela dificuldade. Isso é coisa da gente, imperfeito. A justiça divina, ela é permeada pelo amor, e a caridade é o amor em movimento. Assim como para amar a gente precisa, sim, ser justo. Então, às vezes, o amparo divino vem sob a forma de uma doença, ou sob a forma de uma dificuldade, de uma perda financeira, uma perda de condição. É verdade. Às vezes a dificuldade, às vezes o amparo divino vem dessa maneira. Porque quando as coisas, às vezes, andam assim muito fáceis, né? Ou muito tranquilas, ou muito confortáveis, a gente tende a se esquecer de que tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro, é temporário, é um estágio ou é um emprego, né? Emprego do tempo nosso para a gente ir aprendendo. Aqui no texto, quando Emmanuel fala de arrependimento, ele diz assim: o Altíssimo fornece dádivas a todos, sem exceção. Não existe exceção. Todos são filhos, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Por pior que seja quem a gente pode pensar, é nosso irmão e é filho de Deus, e Deus ampara do mesmo jeito. Tenha acertado ou tenha errado, Deus vai amparar, não vai passar a mão na cabeça.
Então, o Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, seja hoje, é aconselhável que nós, né, seres humanos, meditemos nos recursos que o céu nos concede, ou seja, que a providência divina nos concede, para arrependimento. Este arrependimento aqui não é assim, oh meu Deus, eu me arrependi do que eu fiz, e aí eu me sinto culpado e eu me paraliso. O próprio termo arrependimento nos evangelhos, que é aquele famoso arrependei-vos e crede no evangelho, é a tradução da palavra grega, os textos mais antigos que a humanidade tem hoje, os textos de Lucas, de Mateus, de João, de Marcos, todos eles são em gregos. Provavelmente o texto de Mateus não foi escrito em grego, mas a primeira vez que ele escreveu, não existe mais esse texto. O que nós temos são os primeiros originais em grego. E o termo em grego é metanoia. Traduziu metanoia por arrependimento. Então, assim, arrependei-vos e crede no evangelho. Metanoia é mudança de mentalidade. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas é bom que a gente reforce. É mudar a mentalidade. É pensar de uma maneira diferente. Então, sempre que a gente ouvir arrependei-vos e crede no evangelho, vamos entender assim, ó, oh, pensa de uma maneira diferente. Pensa que a gente não é só carne e osso. A nossa vida não está circunscrita ao intervalo entre berço e túmulo. Isto é uma passagem. E o que o Cristo veio nos ensinar, o que os Espíritos vieram nos ensinar, continuam nos ensinando, é que o projeto do ser humano é para que nós estejamos muito além do que nós estamos hoje. E esse muito além é superar tudo o que a matéria nos impõe de escravidão. E hoje nós ainda somos aquele povo hebreu escravizado no Egito. Ou seja, nós ainda estamos escravizados na matéria. Quando nós conseguirmos superá-la, administrá-la, entendê-la, dominá-la por completo, a gente dá um salto e a gente atinge um outro degrau, que é o reino dos céus, o reino de Deus, né? O reino angelical. É quando a gente se torna o que se chama de espírito puro. A gente alijou toda aquela carga do passado de materialidade, de egoísmo, de orgulho. Então aqui entra essa misericórdia divina, nos amparando a todo momento. E aí Emmanuel chama a atenção aqui para essa concepção que ainda existe muito hoje, né? Muito se fala ainda dessa justiça implacável divina. Então, alguns pensam que, vivido este momento, que pode ser de 70, 90, 100 anos, mas pode ser de 2 anos, 10 anos, meses, 15, cada um desencarna com idade, né? Vivido isso, a pessoa ou o espírito iria para o céu, o inferno ou para o limbo. Outros têm aquela concepção de um sono eterno até que haja o juízo final. Está paralisado. Se falava na época dos judeus do fogo da geena. Então, vai ser atirado no fogo da geena. E aí Emmanuel diz assim, mas se nós, pessoas imperfeitas, quando nos constituímos em juízes, ou até mesmo quem é juiz do poder judiciário, se nós aqui temos a figura da liberdade condicional, que dá uma oportunidade para aquele que cometeu um delito de não ficar encarcerado e de viver na sociedade tentando se readaptar, se nós imperfeitos damos essas oportunidades, como que um Pai celestial, né, infinitamente justo e bom, iria condenar ao fogo eterno porque a gente passou alguns anos, não entendeu a vida e cometeu erros?
Tudo bem, pode ter sido erros horrorosos. A gente pode ter sido muito cruel. A gente pode ter sido muito perverso. Provavelmente aqui todos já fomos assim, né? Mas tem gente que hoje ainda está assim. Não entendeu nada, não está entendendo nada do que é a vida. Porque como nós somos constituídos, em essência, de Deus, de amor, sempre que a gente age fora dessa essência, a gente fere o outro, mas primeiro a gente fere a nós mesmos. E aí a gente vê alguns espetáculos de horror acontecendo, mas não tem nenhuma justiça no mundo. Não tem. Se a gente pudesse estender assim a nossa visão, abarcar um tempo maior e ver o que nós fomos no passado, o que fizemos, a gente entenderia muitas das dificuldades, dos percalços, né, que nós estamos passando hoje. Graças a Deus, graças a um amparo divino, a gente não se lembra. Quando a gente reencarna, ele dá esse esquecimento proposital, porque senão a gente não conseguiria talvez se olhar no espelho, né? Talvez em nossos lares nós estejamos convivendo como pais, mães, irmãos, parentes, com espíritos que no passado nós tivemos ódio mortal, ou que nós ferimos muito, ou que nós fomos muito feridos. E o amparo divino vem, vamos reencarnar essa galerinha toda junta, esquece tudo o que aconteceu, esponja, né? Limpa, livro em branco, vem um como mãe, vem outro como filho, para começar uma nova história de amor. E o amor cobre a multidão de pecados, a multidão de erros, né? Então, Emmanuel, com esse texto aqui, ele vem primeiro nos chamar a atenção disso. Esquece penas eternas. Até porque seria desproporcional. Eu errei durante 70 anos e vou passar a eternidade preso? Até aqui nós não admitiríamos isso, né? Então, não existem penas eternas. Existem oportunidades eternas. Existe colheita obrigatória, semeadura livre. Como é que um paro divino chega? Ó, você plantou abacaxi, vai se estrupiar todo colhendo esse abacaxi. Mas eu estou lhe dando aqui, meu filho, um saquinho de semente de uma laranja deliciosa. Então, na medida que você for colhendo esse abacaxi, não planta abacaxi de novo, não. Planta laranja. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente começar a colher esse abacaxi e começar a praguejar, e começar a dizer que isso não é justo, porque Deus fez isso comigo, e começar a chutar para um lado, chutar para o outro, esquecer as sementinhas de laranja doce e voltar a plantar abacaxi, não tem problema. A gente desencarna, leva um tempo, se arrepende, oh meu Deus, por que que eu fiz isso? Me dá outra oportunidade, pelo amor de Deus. Aí ele dá. Quando a gente chega aqui, o que a gente encontra? Um campo de abacaxi para escolher. Não é? Seria justo que a gente chegasse aqui e encontrasse um campo de laranja? Um campo de, sei lá, pêssegos, né? Não. Porque eu acho que tem uma parte aqui do texto que ele fala a cada um segundo as suas obras. Isso que Kardec destaca como o corolário da justiça divina. Não tem justiça maior do que essa. Ó, para você, de acordo com o que você fez. Não interessa. Se fez bem, recebe bem. Se fez mal, recebe mal. Não é o outro, é a gente. Então, isso é tão simples que dói. É, é tão simples, mas é tão perfeito, né? A simplicidade aí como suprassumo da sofisticação. É tão simples que é irretocável. Então, veja que o Espiritismo, gente, nos traz
essa clareza, essa simplicidade de abordar os temas de uma maneira tranquila, sem dogmas, algo que faz sentido à nossa lógica, não tem nada oculto, não tem misticismo, não tem. Não, é realmente pensar como as coisas acontecem. E aí, procurar o saquinho de semente de laranja doce para a gente começar, porque nós ainda temos tempo, né? Andar enquanto tendes luz. Então, nós ainda temos tempo, estamos encarnados aqui. Aproveitar, não importa se de hoje para lá para trás eu errei. Deus não desampara. Ele está dando a oportunidade daqui para frente para a gente fazer diferente. E vamos fazer sem pensar no passado. Vamos olhar para frente mesmo. Porque tudo que a gente fizer, a gente faz um, Deus multiplica por 1000. Ah, mas eu não consigo fazer aquele tudo. Não precisa. Faça uma parte e espere o universo agir a seu favor. E sai de baixo, tá? Porque ele age mesmo. Ele abre os caminhos. Então, que Deus nos ampare sempre, e graças a Deus. Que o Pai nos abençoe. Faz o bem.